Olá, boa noite a todos vocês. Boa noite a todos nesse dia 9 de julho, feriado. Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de hoje, para a nossa live de hoje da Escola de Kabbalah Brasil. Eu estou aqui estava ansioso para essa aula de hoje, porque a gente passou o período da tarde aqui compilando as perguntas, agrupando as perguntas, vendo as perguntas que a gente acha que a gente pode agrupar de uma maneira interessante, inteligente, para a gente poder colocar na aula para vocês e revelar para vocês um pouco mais sobre do que é que trata a Kabbalah, o que é que a Kabbalah traz para a gente. As pessoas fizeram muitas perguntas, a gente conseguiu agrupar elas em linhas gerais. Tem muita pergunta que é parecida, então a gente acabou agrupando. Como a gente tinha dito na aula de ontem, a aula de hoje vai ser só de perguntas e respostas. E a gente também tem, a aula de amanhã e mais uma, que são as aulas extras, porque a nossa série de 7 aulas já se esgotou na aula de ontem. Pessoal, eu queria dizer para vocês, inicialmente, a gente sempre começa e termina com os recados, né? Primeiro, mais uma vez, a gente está transmitindo essas aulas ao vivo, então quero pedir para vocês, se vocês indicaram alguém, que essa pessoa que venha pela primeira vez, você está chegando aqui hoje pela primeira vez, que mande para a gente um direct com o seu e-mail, ok? Acrescenta o e-mail lá, coloca o e-mail, diz eu quero a série de aulas, das 7 aulas, que vão virar 10, para a gente poder te mandar o link da playlist, tá bom? Tem algumas pessoas que estão mandando sem e-mail e aí a gente não consegue mandar, então manda dizendo que você quer as aulas e coloca lá o teu e-mail para a gente poder também estabelecer contato com você e mandar outros materiais daqui para frente. Se você já recebeu, não precisa mandar 2, 3, 4, 5 vezes. Se você já recebeu o link da playlist, é só clicar lá que as aulas vão ser atualizadas todos os dias, tá ok? Normalmente no dia eu coloco a aula na playlist do dia anterior. Ok, pessoal? Mas vamos então para a nossa aula de hoje, para as perguntas, tá bom? Tem uma coisa interessante que eu quero falar com vocês aqui, que é o seguinte, a gente tem conversado ao longo dessa semana, já tem 7, hoje já é o 8º dia, ou a 8ª aula, a 8ª live, e a gente vem tentando trazer para vocês o que é aquilo que a gente chama de Kabbalah autêntica. Foram feitas perguntas muito interessantes, muito pertinentes, algumas até incríveis, mas tem uma coisa que a gente notou, e que talvez não tenha ficado claro, e aí que a gente volta lá na primeira aula, quando a gente falava do porquê que a Kabbalah é tão misteriosa, e eu tinha tentado explicar ali, eu tentado comunicar a vocês, que entre outros motivos que foram ditos naquela aula, que um dos motivos é porque é difícil mesmo. Por que a Kabbalah é difícil? Ela é difícil porque ela não trata das coisas desse mundo, ok? Então, é uma coisa absolutamente singular, é absolutamente ímpar, é totalmente diferente de tudo que você já viu. Se alguém aqui já usou ayahuasca, sabe do que eu estou falando. Se você já usou ayahuasca, a experiência que o ayahuasca te dá é uma coisa totalmente ímpar, você nunca teve uma experiência como aquela. Ok? Não importa se você gostou ou não gostou, mas a ayahuasca vai te dar uma experiência completamente diferente. Tenta colocar, quando eu falo Kabbalah, mais ou menos nesse patamar. Assim. Imagina que você sai, pega uma nave espacial aqui, vai para outro planeta e vai ver como é que é a civilização deles ali. É uma coisa que a gente nunca viu. Não faz parte daquilo que a gente conhece. É totalmente fora da realidade humana, porque ela vai tratar só daquilo que é espiritualidade, mas no sentido mais profundo que os cabalistas conseguiram atingir. Então é natural que a gente tenha uma certa dificuldade para entender o que é a Kabbalah. É por isso que ontem, apesar de ter sido a última aula programada, a gente pensou em fazer mais 3, porque a gente percebe que as pessoas estão aderindo, mas que existe mesmo, de uma forma natural, um certo grau de dificuldade, mesmo com todo o esforço que a gente faz para adaptar a linguagem tradicional da Kabbalah para uma linguagem mais ocidental, existe uma certa dificuldade natural para poder entender em profundidade o que é a Kabbalah. Mas o fato é, a Kabbalah vai tratar da espiritualidade, dessa sensação de vazio, dessa coisa que te incomoda e que você não sabe o que é. Dessa busca sua
se você tem essa busca, né, se isso realmente está acontecendo com você, de tentar encontrar o significado da vida, de tentar transcender o limite humano. Se isso realmente é importante para você, você precisa estudar Kabbalah, não tem outro jeito. Porque é a Kabbalah que vai te dar isso. Agora, se é só uma curiosidade, aí talvez a Kabbalah não seja para você. Mas para poder entender a Kabbalah, você tem que estar mais ou menos nessa pegada, você tem que estar mais ou menos nessa sensação. Porque isso vai começar. Esse, na verdade, é um desejo que já é um desejo de transcendência. E transcendência é alguma coisa que não é na matéria. E não sendo na matéria, a gente não tem muita referência para poder entender e nem mesmo para poder explicar. O esforço é enorme para poder começar a ter as primeiras sensações, os primeiros entendimentos. E eu estou abrindo essa aula hoje com isso para dizer para vocês o seguinte: embora a gente tenha conseguido agrupar as perguntas, e como eu disse, as perguntas foram muito pertinentes, absolutamente em nenhuma delas, em nenhuma das perguntas que mandaram para a gente, ninguém perguntou sobre o Criador. Ninguém perguntou sobre Deus. Ninguém. Não houve essa pergunta. E o tema central da Kabbalah, né, o objetivo único da Kabbalah, é estabelecer uma relação entre o Criador, que é Deus, e a criatura, que somos eu e você. Então percebe, que as perguntas aqui vai responder, mas percebe que as perguntas ainda não chegaram no ponto central da Kabbalah. As perguntas são importantes, as perguntas são de pessoas inteligentes que estão realmente percebendo a mensagem, aquilo que a gente está falando, estão percebendo, estão investigando sobre o que cargas d'água eu estou querendo transmitir aqui para vocês, mas o ponto central, que era sobre Deus, ninguém comentou. Talvez porque a gente aprenda na religião que Deus é uma coisa tão distante, tão longínqua, tão inacessível, que normalmente a gente nem trata dele, mesmo quando a gente começa a pensar em estudar Kabbalah. E saiba, não vai ter outro tema na Kabbalah que não seja a relação das pessoas com Deus. Okay? E quando eu digo relação, não é metafísica, não é filosofia, não é poesia, é alguma coisa real, concreta. É para isso que a Kabbalah serve. Ela vai fazer a tua transcendência para que você se relacione com a origem, com o ponto central de onde tudo partiu, com aquilo que administra a natureza por trás dessa realidade física que a gente conhece. Ok? Mas vamos lá. Vamos tentar aqui dar uma lida nas perguntas. Eu tenho alguma coisa aqui no notebook. E aí a gente vai começar com as perguntas aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. A primeira pergunta é uma pergunta que sempre aparece. Se a Kabbalah é uma religião. Vamos lá. A princípio, mais ou menos simples de responder, mas se a gente, como a Kabbalah tem definições mais complexas, não é tão simples assim. Se a gente pensa em religião como uma instituição ou alguma coisa organizada do pensamento, aonde você vai fazer uma série de abstrações sobre coisas metafísicas, aonde você vai ter um livro sagrado, um profeta central de onde todo o conhecimento parte e onde todo mundo tem que fazer algum tipo de reverência, onde você tem um conjunto de normas que você deve seguir para você ser aceito dentro dessa religião, e aonde tudo que está fora dessa norma, de alguma maneira, é rechaçado porque é fora da religião, aonde você vai aprender que só aquela forma de entender a espiritualidade é a correta porque veio daquele profeta e está escrito naquele determinado livro, a Kabbalah não é religião, não, de forma alguma. Ok? De forma alguma. A Kabbalah não é uma religião. Se você entender, por outro lado, como a gente diz, que é o processo da Kabbalah, o objetivo da Kabbalah é estabelecer a sua conexão com o Criador, e se você quiser chamar isso de uma religação, como vem do latim religare, aí você pode imaginar que ela pode até ter uma certa função religiosa, embora ela não possa ser classificada como religião, porque ela não tem um único livro central, ela não tem um único profeta, uma figura, né, um salvador central, ou uma figura, um avatar, que é da onde tudo parte. Você não vai ter uma série de regras que você deve obedecer. Se tiver alguém que é judeu aí, talvez esteja pensando
agora, mas e as mitzvot? Eu já falo sobre isso. Mas você não vai ter uma série de regras que você tem que obedecer, que fora dessa regra você está fora do jogo, e que tudo fora disso tem que ser negado ou rechaçado. Okay? Então, nesse sentido, a Kabbalah não é religião, mas o propósito dela é o propósito de fazer de maneira definitiva, e não de maneira poética, ou ilusória, ou abstrata, a reconexão da criatura com o Criador. A Kabbalah, se a gente for estudar ela em profundidade, ela vai ter muito mais um cunho científico, porque na Kabbalah a gente estuda em profundidade o desejo humano, as forças, a maneira como tudo foi criado, dos outros mundos até o nosso mundo. Há vetores de força na Kabbalah, a Kabbalah tem gráfico para você estudar e etc. O método da Kabbalah ele é muito mais científico, da Kabbalah autêntica, ele é muito mais científico do que religioso. Mas o objetivo final da Kabbalah é reconectar o Criador e criatura sem intermediário. Tá ok? A resposta para essa pergunta inicialmente, acho que a melhor resposta que a gente pode dar nesse momento é essa. Aí tem uma outra pergunta, uma pergunta seguinte, ou um grupo de perguntas que a gente, assim como essa da religião, perguntaram isso para a gente de diversas formas diferentes, e a gente simplificou fazendo a pergunta se a Kabbalah é religião, mas aí tem uma outra aqui que é o seguinte. A Kabbalah é uma filosofia, assim como o budismo ou o espiritismo, ou uma ferramenta de autoconhecimento? Ok? Então vamos tentar entender. Você percebe que uma coisa está mais ou menos ligada na outra. Quando a gente fala de espiritismo e de budismo, a gente está falando necessariamente de duas religiões muito importantes, né? O budismo mais para o Oriente, embora tenha representantes importantes aqui no Ocidente também, e o espiritismo, não sei se a pessoa que mandou essa pergunta para a gente está falando de Kardec, mas o espiritismo, mais da Europa para cá, mais da Europa aqui para o novo continente, também é uma religião muito importante. Agora, quando a gente fala de filosofia, a gente normalmente fala de atingir um certo grau de conhecimento através da abstração, sem necessariamente uma prova científica. E esse não é exatamente o caso da Kabbalah, porque a Kabbalah, como eu disse, ela vai tentar promover essa religação entre o homem e Deus, mas de uma maneira muito prática, aonde você não deve acreditar em absolutamente nada do que eu digo ou do que está escrito nos livros, mas através do estudo da prática da Kabbalah, você vai ter aquilo que os cabalistas vão chamar de atingimento gradual. Gradualmente você vai atingindo essa verdade, não só de forma abstrata como os fazem os filósofos. Inicialmente você vai ter que ter assim um pouco de pensamento abstrato, de abstração, para poder entender a Kabbalah, mas você ultrapassa muito em breve, assim, sem muito tempo, esse limite, e começa a entender que essa abstração só é absolutamente ineficiente para a Kabbalah. Você vai ter que ultrapassar esse limite da abstração filosófica e vai ter que chegar num processo interno, onde você vai realmente descobrir uma outra dimensão dentro de você e vai experimentar essa dimensão na prática, e é esta nova dimensão dentro de você, que não tem nada a ver com tudo que você já viveu até agora, que vai começar a te dar uma experiência real e concreta da espiritualidade. Isso vai acontecer. Quando isso acontece, você começa a perceber ela como algo muito mais concreto, prático e até científico pelo método, do que como alguma coisa como uma abstração filosófica, como religião, ou como uma prática de autoconhecimento, como está aqui nessa pergunta. Porque essa questão do autoconhecimento, e aqui tem um ponto central para a gente começar a entender, quando a gente fala de autoconhecimento, eu não sei se vocês percebem, mas quando a gente começa a procurar o autoconhecimento, mesmo sendo alguma coisa espiritual, ele ainda é uma coisa que vai falar muito de mim mesmo para mim. Eu estou buscando o autoconhecimento porque eu estou interessado na minha pessoa. Entende? Todo o foco da minha intenção, do meu desejo ou da minha motivação para me autoconhecer, como o próprio nome diz, se auto significa de si próprio. Isso é importante sim, inclusive é importante para a Kabbalah, mas a Kabbalah vai ultrapassar esse limite, porque você tem que extrapolar o limite do ego. Então, mesmo quando a gente entra na espiritualidade, teve algumas aulas atrás que a gente falou sobre isso,
que o ego tem uma armadilha tão incrível pra gente que a gente não consegue escapar dele, mesmo quando a gente procura a espiritualidade, a gente procura isso de forma egoísta. Mas perceba que quando a gente fala de autoconhecimento, a minha mira, o meu objetivo continua sendo em mim. Eu posso até me justificar, ou a pessoa pode até se justificar dizendo que o autoconhecimento vai permitir que de uma forma ou de outra eu me torne uma pessoa melhor, que eu reaja melhor às vicissitudes da vida, que eu seja mais capaz de tratar no trato com os outros e que dessa forma a sociedade melhora como um todo. Mas veja, vai primeiro iniciar comigo, me tornando uma pessoa melhor, e é óbvio que isso vai ser uma grande alisada no meu ego, né? Isso vai ser uma grande ilustrada no meu ego, e eu vou utilizar isso para ser uma pessoa melhor, e isso vai, pela segunda vez, ilustrar o meu ego, porque eu já começo a imaginar que se eu sou melhor e você não passou por esse processo, de alguma maneira eu sou superior a você. E terceiro, se realmente cumprir esse propósito de fazer a sociedade melhor, é a sociedade onde eu vivo e aonde as pessoas que eu amo. Então, de uma forma ou de outra, eu estou sempre buscando alguma vantagem própria. E agora eu volto um pouco na primeira pergunta. Quando eu disse que a Kabbalah não era religião porque ela não tem, você não vai ter que obedecer uma série de normas ou uma série de regras para poder ser aceito, de ser considerado parte daquela religião. E aí eu falei, imagina se tiver alguém, um judeu, por exemplo, vendo a gente, e ele vai perguntar sobre as mitzvot. Mitzvot, em hebraico, significa, tá bom, pessoal? Mandamentos. Né? O judaísmo tem mandamentos, o cristianismo tem mandamentos, o islã tem mandamentos e assim por diante. Toda religião tem um conjunto de regras, que no nosso caso aqui, no ocidente judaico-cristão, a gente chama de mandamento quando fala em português. Se for falar em hebraico, você vai falar mitzvot, ou se você for falar no singular, a gente vai falar mitzvah. Okay? Esses mandamentos eles existem no judaísmo, eles também existem na Kabbalah, mas existe uma outra coisa por trás da Kabbalah, que a Kabbalah vai dizer que o cumprimento do mandamento é só o início. Que, na verdade, o mandamento é como se fosse uma ferramenta para eu atingir alguma coisa que eu ainda não sou capaz, e não uma obrigação moral ou religiosa que eu tenho que fazer. Porque se eu não seguir essa obrigação moral e religiosa, eu vou de alguma maneira desagradar a Deus e vou ser punido por isso. A Kabbalah não vai tratar a coisa dessa maneira. Ela vai tratar, como eu disse, de uma maneira mais científica. Então pensa o seguinte, se eu quero melhorar minha saúde, se eu quero perder peso, se eu quero diminuir o meu colesterol, isso não tem nada a ver com religião, nem com nada moral, nem com nenhuma obrigação. Eu sei que eu tenho que me alimentar melhor, eu sei que tenho que ter uma vida mais saudável, eu sei que tenho que ter o sono regular, de preferência no mesmo horário, com a mesma quantidade de horas sempre, e sei basicamente que eu vou ter que ter uma certa disciplina para poder me exercitar, porque através do exercício eu melhoro a minha condição cardiovascular, eu diminuo o colesterol, eu melhoro a minha condição muscular, o meu condicionamento físico e assim por diante, e com isso tudo eu queimo mais energia, diminuo a minha diabetes e o meu colesterol. Isso é um mandamento. Isso é uma série de mandamentos para quem quer ter uma saúde melhor. Agora, Deus não vai me punir de forma alguma se eu não fizer exercício, ou se eu fizer exercício, mas não dormir direito, ou se eu dormir direito, mas não fizer exercício, ou se eu fizer essas duas coisas e me alimentar mal ou me alimentar bem. É uma questão de escolha. A regra para que a minha saúde melhore foi dada, é conhecida. A regra não é imposta, a regra é uma questão de conhecimento. Se eu sei o que é importante para a minha saúde, para eu diminuir peso, para eu diminuir colesterol, para eu diminuir o meu diabetes, para eu ter uma vida mais longa, para eu ter uma condição física melhor, eu obedeço. Mas não obedeço porque sou subserviente, porque tem uma imposição em cima de mim, moral, religiosa ou hierárquica. Eu tenho que obedecer se eu quiser, porque eu sei qual vai ser a consequência daquilo que eu faço. Então, dentro da Kabbalah, os mandamentos são como as regras da saúde. É uma coisa do conhecimento humano que, à medida em que eu começo a praticar os mandamentos, eu começo a compreender qual é o meu papel, qual é a mecânica que vai me levar para o andar de cima, digamos assim. E o cumprimento, meramente o cumprimento do mandamento, também não é suficiente. O que vai acontecer é que, na medida em que eu cumpro esses mandamentos, isso vai permitir
que internamente a minha percepção comece a mudar e aí eu vou entender qual é o sentido daquilo ali. Uma coisa importante para a gente falar sobre isso, para a gente entender o que é Kabbalah, é um exemplo que normalmente eu dou em aula, tá bom? Pensa no seguinte, a maioria das pessoas aqui assistiu o filme do Karate Kid, ok? Lembra do filme antigo do Karate Kid, do seu Miyagi, que ficava lá com o Hashi pegando mosca, e que depois o menino foi lá pedir para aprender Karate com ele? Não sei se vocês lembram bem do filme. Se não lembrar, pega o filme que vale a pena. O que acontecia naquele filme? Quando o garoto que estava recebendo um bullying, né, na época, acho que não tinha esse nome, né, quando ele estava apanhando dos outros garotos lá naquele local novo onde ele foi morar, ele resolveu aprender Karate para se defender. O único objetivo daquele menino era salvar o couro dele, salvar a pele dele. E aí ele descobre que tem lá o seu Miyagi, que era um mestre de Karatê. A diferença entre o seu Miyagi e a academia de Karatê é que o seu Miyagi era um mestre. Na academia era uma escola básica de Karatê. Era um local onde você aprendia Karatê mediante pagamento de matrícula e a compra de um kimono. Quando esse garoto conhece o seu Miyagi, o que ele faz? Ele vai pedir para o seu Miyagi ensinar Karatê para ele. E o seu Miyagi, como é um mestre, não ensina Karatê para ele inicialmente. Porque o mestre é um sábio. O que o seu Miyagi faz com esse garoto? Ele diz para o menino assim, quer aprender Karatê? Ó, vai ali fora, tá vendo a cerca da minha casa? Essa cerca enorme que cerca toda a propriedade? Vai pintar a cerca para mim. Só que é o seguinte, rapaz, você vai pegar aqui a brocha, o pincel, e você vai pintar movendo o pulso de cima para baixo, assim, de cima para baixo. Eu não quero do lado, não quero em diagonal, tem que ser de cima para baixo. Com as duas mãos. Metade da cerca de um jeito assim, a outra metade com a outra mão. Tá ok? Vai lá pintar a cerca. O garoto foi pintar a cerca. No dia seguinte, o garoto volta achando que pintar a cerca fazia parte do pagamento pelas aulas de Karatê, porque ele não tinha dinheiro. E quando ele fala para o Miyagi que ele quer aprender Karatê, o Miyagi fala assim, olha, eu tenho uma coleção de carro ali fora, os carros velhos estão todos empoeirados, você vai encerar o carro. Só que com movimentos circulares, assim, sempre para fora. A mão direita assim, a mão esquerda assim. Pode ir lá limpar o carro. O que está acontecendo com esse garoto quando ele está lá junto com o Miyagi? Ele começa a ficar meio bravo no começo, porque parece que ele está sendo explorado, né? Que ele está trabalhando de graça para o japonês lá. Só que, na verdade, o japonês é o mestre. Quando o japonês está falando para ele pintar a cerca assim, ou para ele encerar o carro dessa forma, o japonês já está dando para ele um exercício que vai preparar a musculatura dele, vai preparar a coordenação motora dele para o golpe, mas ainda não entrou no objetivo menor dele, egoísta, que é de defender a própria pele ou de talvez bater nos meninos para poder ganhar vantagem. O japonês vai ensinar para ele, ou o seu Miyagi vai ensinar para ele, não só o Karatê, mas vai ensinar filosofia e sabedoria. E uma parte da filosofia e da sabedoria é a disciplina e a subserviência e a confiança no mestre. Se ele vai para uma academia comum de Karatê ou de Kung Fu, ele recebe um kimono e já começa lá a fazer os exercícios e aprender tudo rápido, mas ele nunca vai aprender na mesma profundidade, ele nunca vai entender a sabedoria e a filosofia que ele só vai poder aprender com um mestre legítimo. É isso que a Kabbalah vai trazer para a gente. Porque o que foi preservado pelos judeus ao longo dos últimos 6.000 anos é essa filosofia e essa sabedoria, e isso foi todo estruturado de uma maneira ímpar em qualquer que a gente nunca viu na história. Todo o esquema do processo espiritual do ser humano, do nível mais baixo que é onde a gente está, até o contato total com o Criador, está todo esquematizado e mapeado. Tá ok, pessoal? E é por isso que é difícil. Tá bom? Então, quando a gente fala das mitzvot, quando a gente fala das mitzvot, o processo é mais ou menos esse. No começo, é mais ou menos como o seu Miyagi. Você precisa obedecer aquilo ali, você precisa seguir aquilo ali. Né? É óbvio que isso é para judeus. Se você vai estudar Kabbalah, não necessariamente você vai ter que seguir todas as regras como se você fosse um judeu. Mas você vai aprender, como consequência da prática, a verdadeira sabedoria. Tá bom? A próxima pergunta que a gente tem aqui é se ela pode ser considerada uma prática, se ela é mais prática, se ela é mais metódica, se é uma coisa muito específica. Como eu disse, já está um pouco respondido aqui nas perguntas anteriores. Né? A gente tem uma parte que é muito teórica na Kabbalah, que vai exigir abstração, vai exigir estudo mesmo, de você sentar e ficar estudando aquilo ali por horas, mas ela só vai fazer sentido
quando você realmente praticar e puser em prática a Kabbalah. Senão, é só vaidade mental, tá bom? Ela tem um aspecto muito prático, mas é um aspecto interno, digamos assim. Mais uma pergunta aqui, pessoal. É perguntado aqui pra gente, é o seguinte, vou tentar ler textualmente uma pergunta que resumiu muitas outras parecidas. Ela diz o seguinte, como é esse processo que você recebe a iluminação? Porque a gente falou que Kabbalah vem do Lekabel, receber, né? Como é esse processo que você recebe iluminação? Então, não somos nós mesmos que nos iluminamos? Não sou eu mesmo que vou me iluminar? Pois é. Não. Não é você. Isso é a coisa mais difícil de entender. Em tudo que você fez na vida, em tudo que você aprendeu na sua vida até hoje, é por isso que a Kabbalah é tão misteriosa, volta lá na aula 1 e assiste de novo. Tudo que você fez na vida, você acredita piamente que é um resultado do teu trabalho, do teu esforço, seja físico ou intelectual. Tudo que você desenvolveu na vida, você teve que de alguma maneira trabalhar ou investir para poder alcançar. Na aula passada, a gente falou para vocês sobre limite, não sei se vocês estão lembrados. Eu estava dizendo na aula passada que limite é aquilo que você não ultrapassa. Se você ultrapassar é porque não era limite, é porque era um equívoco. Você achava que você não conseguia ir além e de repente descobre que pode, com algum esforço, talvez com muito esforço. Mas se você ultrapassou com pouco ou com muito esforço, aquilo que você acreditava como limite não era o teu limite. Era o que você acreditava, mas não o seu limite real. Não sei se vocês lembram, eu dei o exemplo de um cachorro, por exemplo, que por mais que o cachorro seja treinado, ou que ele conviva com você, ou que você reconheça que ele é inteligente, que ele só falta falar, ele nunca vai falar. Porque falar está além do limite do animal cachorro. Ok? Então o que acontece? Essa parte da espiritualidade, ela não pertence à categoria humana. Entende? Então é por isso que Kabbalah vem do termo lekabel, que significa receber. Por que receber? Porque não é você que vai fazer isso. E isso é muito difícil da gente entender ou assimilar no começo, quando a gente está estudando Kabbalah. Parece uma coisa muito fantástica. Foi por isso que eu abri aqui a aula de hoje, perguntando aí, ou sugerindo, se você já tomou ayahuasca, você sabe do que eu estou falando. É uma experiência ímpar. Se você um dia fosse para um outro planeta, talvez seja um exercício mental para você tentar entender o que é. É alguma coisa totalmente fora. Se você queria uma coisa diferente, se você já entendeu que nada desse mundo te satisfaz, você achou o lugar certo. O Kabbalah é para você. Porque é alguma coisa totalmente fora da realidade nossa. Então o que significa isso? Significa que eu vou ter que receber uma qualidade ou uma natureza que simplesmente não existe dentro de mim. Eu lembro que uma outra aula atrás eu dei um exemplo desse mais ou menos parecido. Eu dei um exemplo sobre uma criança que anda de bicicleta ou que anda de patins. No começo é impossível. Você anda de bicicleta, qual é a instrução que você recebe quando você não sabe andar de bicicleta? A pessoa fala, senta aí e pedala. Quando começar a cair para um lado, puxa para o outro. Se cair para esse lado do carro, você puxa de volta para o primeiro e tenta se manter equilibrado no meio. A questão é que no começo isso nunca funciona e você sempre cai. Não tem jeito. De repente, se você insistiu o suficiente, se você não desistiu, chega uma hora que de uma forma misteriosa você se equilibra. E nunca mais você esquece como é que faz isso. Simplesmente começa a funcionar. Mas você não tem mais, mesmo hoje, mesmo que você ande de bicicleta há muitos anos, você não consegue explicar o que foi que aconteceu dentro de você. É inexplicável, é um milagre. Até um determinado momento você caía. E de um momento para o outro, acontece alguma mudança dentro de você que você consegue manter a bicicleta funcionando, ou andando na bicicleta e aquele negócio funcionando, e não tem explicação. Você só acredita porque aconteceu com você. Mas se você tiver que ensinar alguém, o seu filho, o seu sobrinho, sei lá, a andar de bicicleta, você vai fazer a mesma coisa que fizeram com você, pedindo para quando cair de um lado puxar para o outro. E a criança, seja lá quem for, vai passar pelo mesmo perrengue que você passou. Ela vai cair, vai machucar o joelho, vai bater a canela, vai machucar o cotovelo. E só vai aprender se não desistir. E na hora que aprender vai ser a mesma coisa que aconteceu com você. Ela não vai saber o que foi que aconteceu, só vai saber que funciona. É assim que funciona a Kabbalah.
É disso que eu estou falando para vocês. Não tem como explicar. Você simplesmente vai estudar, vai se dedicar, vai errar muito mais do que vai acertar, e vai chegar um determinado momento que alguma coisa acontece dentro de você e uma chavinha muda. E essa chavinha que muda, estou tentando ser o mais didático, o mais simplista possível, mas essa chavinha que muda lá dentro de você, é essa chavinha que a gente diz que você recebe. Porque antes dessa chavinha ser virada ali dentro, você simplesmente não tem acesso. Não consegue, está fora do seu limite. E de repente é como se você recebesse uma dose extra de limite. É alguma coisa que vai te dar uma visão que você não tinha. E a gente chamou isso na aula passada de sexto sentido, que não é a nossa capacidade de prever o futuro. Na verdade é como se fosse uma visão extra, uma audição extra. É alguma coisa que vai perceber a realidade de outra forma. E de repente isso acende dentro de você, você olha e fala, o que é isso? Quando isso começa a acontecer, é óbvio que não é de supetão, mas quando isso começa a acontecer, você começa a ter uns flashes, e aí você começa a perceber a realidade inteira de uma outra maneira. Isso você vai ter que receber, vai ter que receber. Não vai depender de você, no sentido de que o teu esforço vai te levar até lá. Mas vai depender sim de você, no sentido de que só vai funcionar se você não desistir. Ok? Aí a gente tem uma outra pergunta, que acho que teve mais de meia dúzia de pessoas que perguntaram pra gente, que falava assim, a Kabbalah não deveria ser estudada apenas por judeus, ou não é só para judeus? A resposta é não. Tá? Na verdade, como a gente explicou quando a gente falou do histórico da Kabbalah, né, a Kabbalah não é algo que pertence ao judaísmo, é ao contrário. Né? O judaísmo que nasceu dos cabalistas, né, primeiro eles eram cabalistas, né, Abraão não era judeu, né, me perdoe, eu estou falando isso aqui com todo respeito, assim como Jesus não era cristão, certo? Jesus era anterior ao cristianismo. O cristianismo veio a partir de Jesus, então Jesus era judeu. Abraão é anterior ao judaísmo, então ele não pode ter sido judeu. Noé, que é anterior a Abraão, não pode ter sido judeu. Ok? O que acontece é que eles eram cabalistas, e a partir da Kabbalah, né, uma evolução sociocultural de um grupo de cabalistas, surgiu o judaísmo. Okay? E por ter surgido o judaísmo, a Kabbalah ficou fechada entre os judeus durante milênios, até a época do Ari, no século XVI. O Ari Isaac Luria é um dos maiores cabalistas de toda a história. E o Ari sentencia que a partir dele a Kabbalah tinha que ser aberta para um processo de redenção, que a gente não vai conseguir explicar isso daqui nas lives, até porque redenção é uma palavra que soa muito religiosamente, e na Kabbalah tudo tem outro sentido, isso é complicado para a gente poder falar aqui, precisa estudar a Kabbalah mesmo para a gente entrar nessa profundidade. Mas o Ari, no século XVI, sentenciou que a vinda dele para esse mundo era para liberar a Kabbalah para as massas. Acontece que houve uma resistência enorme. Existe essa resistência até hoje em muitos círculos judaicos, mas isso perdura, além de perdurar até hoje, mas isso começa realmente a funcionar de uma maneira aberta para não-judeus a partir do maior cabalista do século XX, que chama Baal Hassulam, que é o mestre da escada. Esse cabalista foi o maior cabalista do século XX, ele é comparado com o Shimon Bar Yochai, com o Ari, ok? Só para vocês terem uma ideia, é como se você estivesse falando de Isaac Newton, Einstein e Stephen Hawking. Então imagina lá que você tem lá grandes cientistas e os tops. Assim, Baal Sulam era top, ok? Baal Sulam é um cabalista do século XIX. O filho dele, o sucessor dele é o Rabash, que a gente talvez já tenha citado aqui. E o sucessor do Rabash foi o meu professor, é o meu professor até hoje. Okay? Esse cabalista Baal Sulam do século XIX, ele veio, entre outras coisas, assim, ele focou a vida inteira dele para abrir a Kabbalah para os não-judeus. O filho dele, o Rabash, que é o sucessor dele, focou a vida dele em continuar a obra do seu pai, do seu mestre. E o Rabash, só para vocês terem uma ideia, foi o primeiro cabalista da história a dar aula para mulher. Ok? Então, a Kabbalah tem que ser aberta, isso faz parte do conhecimento cabalístico. E está escrito no livro do Zohar, né, que o livro do Zohar foi escrito para a humanidade como um todo,
e que ele deveria, embora ele tenha sido escrito no século II da nossa era, no século II depois de Cristo, ou da era comum, ou da era cristã, está escrito no livro do Zohar que ele deveria ser aberto ou ser lido pelas pessoas comuns a partir do século XX, final do século XX. E o Baal Sulam, que é o maior cabalista do século XX, ele diz que o momento focal dessa abertura do Zohar, da abertura da Kabbalah para as massas e para os não-judeus, era a partir do ano de 1995, tá bom? Agora, eventualmente a gente vai encontrar aí judeus mais tradicionalistas assim que vão achar que não é o momento, que isso é só para judeu. Tem a sua razão de ser, não é fácil. Os judeus recebem uma educação muito especial, muito própria deles, desde que eles nascem, o que dá para eles uma preparação que a gente não tem. Ok? A gente não tem, isso é fato. Por outro lado, isso também não quer dizer que o judeu é perfeito, que ele não comete pecado, mas os próprios grandes cabalistas que fizeram o fundamento da Kabbalah estabeleceram inclusive a época, porque para eles não tem mais tempo e espaço, tá ok? Então quem escreveu o livro do Zohar, a gente não vai entrar nisso aqui que é uma confusão danada, mas quem escreveu o livro do Zohar, que é um grupo de 10 cabalistas liderados por Shimon Bar Yochai no século II, eles já determinaram que o livro do Zohar, que é o principal livro da Kabbalah junto com a Torá, que é uma espécie de comentário, explicação e comentário mesmo, vamos dizer assim, é uma explicação da Torá, uma decodificação da Torá. Esse livro do Zohar, que foi escrito no século II por 10 dos maiores cabalistas da época, já dizia que o livro estava sendo escrito lá no século II, mas para ser lido no século XX. Porque para eles já transcenderam a materialidade, para eles não tinha tempo e espaço. E é para ser aberta para todo mundo, tá ok? E o maior cabalista do século XX, de maneira inquestionável, que é o Baal Sulam, já trouxe isso como mensagem e focou sua vida inteira em fazer esse processo de transição do judaísmo para as pessoas, tá bom? A outra pergunta que a gente tem, mais ou menos na mesma linha, essa é uma pergunta específica de uma pessoa só, ele diz o seguinte, mas é uma pergunta que a gente achou muito pertinente e trouxe ela exclusivamente aqui para a gente poder falar aqui. Ele diz o seguinte, alguns sábios rabinos dizem que a Kabbalah não deve ser estudada fora do circuito interno, que a gente já falou. O que vocês acham dessa disseminação pop da Kabbalah? Ok? Bom, vamos lá. Agora tem duas coisas aqui, né? Sobre o círculo interno dessa parte da pergunta, a gente já respondeu aqui, porque é a mesma pergunta que a pergunta anterior. Agora, sobre a disseminação pop, é assim, se a gente for falar da abertura da Kabbalah para as pessoas ou para os não-judeus, não tem como eu não ser a favor, até porque eu estudo exatamente da linhagem direta de dos cabalistas que vieram para fazer isso valer, ok? Que estão implementando isso que está escrito no livro do Zohar desde o século II. Então não tem como ser contrário, porque eu não posso contrariar a minha fonte, a minha origem. Tá bom? Então a Kabbalah tem sim que ser aberta para as pessoas. Agora, eu não sei se na pergunta que foi feita aqui, quando ele diz pop, talvez esteja se referindo àquilo que a gente disse na primeira aula do porquê que a Kabbalah é tão misteriosa, na primeira aula dessa série. Então, se a pessoa que fez essa pergunta está se referindo à palavra pop como uma espécie de deturpação da Kabbalah, aí ele tem toda a razão, porque a Kabbalah não é movimento de nova era, a Kabbalah não é para você ganhar mais dinheiro, a Kabbalah não é para você satisfazer o seu ego, entendeu? Nem intelectualmente, nem materialmente. Então, nesse sentido, isso pode ser considerado ruim de uma certa maneira, porque vai deturpar alguma coisa que realmente é pura na sua origem, na sua tradição, e que pode realmente fazer muita diferença, não só na vida do indivíduo, mas na vida da humanidade inteira. Ok? Então, essa disseminação pop da Kabbalah, se ela é feita de maneira consciente, preservando a tradição em toda a sua pureza, é óbvio que a gente é a favor, e a gente abriu a escola, inclusive, para poder fazer isso da melhor maneira possível, fazendo uma adaptação da linguagem para quem não é judeu. Então ela tem que ser feita assim. Agora, se é daquela outra maneira, como a gente vê por aí, falando que você vai ter lá uma letra em hebraico para proteger o teu estabelecimento comercial, que você vai ter uma meditação, uma reza em cima de um determinado nome de Deus para poder melhorar os negócios da tua empresa, isso não tem nada a ver com Kabbalah. Tá bom? E essa é a parte pop que realmente é deturpação. Tá bom, pessoal?
Vamos ver a próxima pergunta aqui. Alguns enfatizam muito a meditação. Aí vamos falar sobre letras e etc, etc, ensinamento do sábio. Isso aqui acho que é alguma coisa que já estava compilado na outra. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele tem uma preocupação, isso aqui acho que é uma continuação da pergunta anterior. E aí ele termina a pergunta dele dizendo o seguinte, né? Até que ponto esse tipo de abordagem pop ou New Age pode ajudar ou atrapalhar o autoconhecimento, tendo em vista que muitos têm em mente engordar os seus bolsos. Isso é verdade, né? Muitos têm em mente engordar os seus bolsos, tanto quem está dando aula como quem está recebendo. Isso é o grande pecado do século XXI. A gente chegou num ponto do nosso ego que a gente não consegue enxergar absolutamente mais nada que não seja o nosso umbigo. Então tem muita gente se propondo a ensinar Kabbalah, mas não só Kabbalah, tá? As pessoas ensinam Kabbalah, Teta Healing, ensinam Yorubá, vão ensinar latim, vão ensinar o que você quiser aprender para poder ganhar dinheiro e não estão preocupados com a tradição. E isso vai funcionar, em muita medida, financeiramente, eu digo, né? Como negócio isso vai funcionar, porque quem está entrando também só está preocupado com isso. As pessoas só vão procurar espiritualidade, em grande parte dos casos, como a gente falou, só para poder ter um relacionamento melhor ou ter uma vida melhor e mais confortável. Então vai encher o bolso de quem dá aula, e quem está procurando aprender está achando que vai aprender uma espécie de macumba hebraica lá, que vai ler um salmo e vai dar prosperidade. Então, é desonesto, vamos dizer assim, desonesto eu acho que é uma palavra forte, mas é equivocado dos dois lados, tá? De quem transmite e de quem recebe, porque quem recebe não está indo com o coração puro, digamos assim, não está querendo buscar a sua origem, não está querendo buscar o Criador, não está querendo fazer a transcendência, não está querendo ir para além do limite humano, está querendo só ter um pouco mais da mesma vida, e quem está ensinando também. Eu lembro que quando eu penso nisso, eu lembro de uma história que meu avô contava, meu avô é velhinho, né? Já morreu, mas viveu bastante, viveu até quase 90 anos, ele nasceu em 1911, e ele me contava uma história que, quando, na época dele que ele era jovem, existia um negócio que chamava o golpe do bilhete premiado, sabe? Você estava andando na rua ali, normalmente no centro da cidade, aparecia um camarada dizendo, sabe, com uma aparência muito simples, dizendo que ele era do interior, que ele precisava voltar para o interior e que ele tinha um bilhete lá de loteria que tinha sido premiado, que ele precisava fazer uma viagem porque alguém estava doente no interior e que ele não tinha tempo e que ele era analfabeto, ele não sabia como ele trocava aquele bilhete premiado por dinheiro e que ele, se você ajudasse ele a pagar a passagem do ônibus lá, desse uma grana para ele, ele vendia aquele bilhete pelo dinheiro que você tivesse ali. Aí muitas pessoas caíam nesse conto, comprava o bilhete do camarada, que era um estelionatário, e o bilhete não era premiado porcaria nenhuma. E meu avô sempre dizia assim, que era um golpe que era bem feito para quem caiu no golpe, porque a pessoa queria se aproveitar da simplicidade do coitadinho e enganar o coitado, dar qualquer dinheiro para ele lá para poder ficar com o dinheirão do prêmio. Então ele fala assim, bem feito para quem foi enganado porque foi desonesto. É mais ou menos essa a ideia, tá bom? Então, se as pessoas estão ganhando dinheiro com esse negócio e tem gente que está pagando para isso, é porque também está interessada na mesma coisa, também está com o foco totalmente fora daquilo que é Kabbalah de verdade. Aí a gente entra agora numa outra pergunta que é o seguinte. A Kabbalah serve para nos conectar, e a Kabbalah fala de luz e de uma série de outros aspectos, de divindade. O que é luz exatamente? Não vai dar para a gente definir isso daqui, mas imagina o seguinte, luz é aquilo que emana do Criador. Tá? A luz é o meio de comunicação entre você e o Criador. Tá? É o meio. Assim como o som se propaga através do ar, e é impossível que a gente possa falar e outra pessoa possa ouvir se não existe o som. Se você estiver no vácuo, não tem comunicação. Luz é aquilo que emana do Criador e que vai preencher os seus desejos e tornar e criar toda essa realidade que a gente vive aqui. É um conceito um pouco mais complicado, um pouco mais denso, mas que a gente aborda desde o primeiro nível do curso regular de Kabbalah. Tá ok? Então, imagina que luz é essa emanação do Criador, é o que vai te pôr em contato com ele. Como a Kabbalah vê o bem e o mal? Bom, esse daí é uma coisa que a gente vai deixar como tema para a aula de amanhã. Tá bom? Porque é um processo que a gente vai ter que desenvolver e vai ter que ir muito além com ele. Pessoal, só rapidão aqui, uma última pergunta que é importante. Uma pessoa perguntou pra gente assim, se Jesus, Buda, Dalai Lama, por exemplo, se eles também são egoístas porque eles buscaram a sua própria iluminação.
Essa parte do bem e do mal e essa pergunta sobre Jesus, Buda e Dalai Lama, se eles também têm algum grau de egoísmo, porque buscaram a sua própria iluminação, e se buscaram porque têm desejo por algo, a gente vai desenvolver isso na aula de amanhã, tá bom? Porque é um tema mais complicado do que essas outras perguntas, e com certeza isso vai dar uma aula muito interessante no dia de amanhã, tá ok? Ufa! E tem mais um monte de perguntas, mas a gente vai partir dessas duas perguntas amanhã. Que vão demorar, assim, vão demandar um pouco mais de demora, um pouco mais de elaboração aqui para a gente poder explicar para vocês, para a gente poder debater junto. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês hoje, no dia 9 de julho. Eu só vou dar os últimos recados aqui, que são o seguinte. De novo, quer receber o link para essas aulas? Se você já tem a playlist, não precisa mais mandar, é só acessar a playlist. Se você não tem, manda um direct e coloque, por favor, o teu e-mail, que a gente vai responder o teu e-mail por e-mail com o link da playlist. Saiba que amanhã a gente tem essa aula especial e não esqueça, se isso aqui está fazendo sentido para você, se isso está batendo no seu coração, se realmente a Kabbalah é alguma coisa que você percebe que pode ser a resposta para a inquietude que você tinha, para essa busca que você tem por esse vazio existencial, se você realmente quer fazer esse processo de transição, entender isso em profundidade, não deixa de mandar para a gente através do direct, manifestar o teu interesse em fazer o curso conosco que começa no mês de agosto. Não importa se você quer fazer o curso presencial, se você for de São Paulo, ou se você está interessado no curso online. É o mesmo curso, ok? E a gente vai fazer mais ou menos como a gente fez aqui. Você vai ter as aulas do curso e vai ter um dia só de pergunta e resposta. Tá bem? Isso aí vai estar tudo explicado lá se você mandar o seu interesse pra gente. Manda isso pra gente, que a gente se comunica com você e te diz como é que pode fazer. Lembrando que para quem é desse grupo aqui que está fazendo essas aulas, só para quem é desse grupo e só até sábado, você vai ter um desconto especial de 20% no preço total, não importa se o curso é presencial ou se o curso é online. O curso que começa em agosto, tá bom? Muito obrigado. Esteja na aula de amanhã, porque essas duas perguntas aqui vai dar pano para manga. É bastante importante e vai ajudar a gente a aprofundar mais no entendimento que a gente tem da Kabbalah. E vou agradecer às pessoas que fizeram todas as perguntas, em especial essas duas últimas, que a gente vai reservar uma aula só para elas. Tá bom? Pessoal, até amanhã.